Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos a mais uma reflexão na palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Josué. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 14 e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente delas e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquilo. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amém. Que momento grandioso, né? Um momento onde, ao olhar para esse cenário, para esse contexto todo aqui, né, revelado pela palavra, a gente vê uma ação tão harmônica, tão gloriosa, né? Um povo em movimento, em obediência à voz de Deus e um Deus agindo através desse povo. Que coisa tremenda, né? Então, nesse exato momento agora, o povo recebe a instrução de Deus, depois do povo, como nós vimos aí nas reflexões anteriores, buscarem primeiro um alinhamento com Deus, uma comunhão maior com Deus, né? E quando esse ambiente estava preparado, Deus começou a habitar fortemente no meio deles, né? O sobrenatural de Deus se revelou a eles ali, né? Através ali de Josué, recebendo toda uma instrução. Essa instrução que terminou lá terminou no final do capítulo 5, agora continua aqui no início do capítulo 6, onde Josué continua recebendo essas instruções do Senhor. Né? Ele acata tudo isso, passa isso para os líderes, para os sacerdotes e fala com o povo, e todo mundo em obediência, em harmonia, né? Passam a seguir a vontade do Senhor, a instrução de Deus, e eles vão para diante daquele obstáculo, daquela barreira, né? Daquela muralha, né? De toda aquela proteção, mas caminham de uma forma completamente contrária a qualquer cenário e estratégia de batalha, de qualquer cenário de concepção e conhecimento humano. Eles estão simplesmente caminhando segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, confiando no sobrenatural de Deus, né? E dentro desse cenário nós podemos aí, né, nos nutrir de muitas reflexões abençoadas. E eu quero começar dizendo dessa questão da harmonia, né? Eu gostaria até de colocar um cenário para que a gente possa entender isso. Quando nós vimos lá em Sodoma e Gomorra, Deus derramou lá do céu, né, a sua justiça, e essa cidade foi
foi devastada, essas cidades foram destruídas. Então, olhando agora para a cidade de Jericó, Deus podia ou não fazer da mesma forma. Deus não podia apenas estalar o dedo, ou falar uma palavra, ou derramar, sei lá, fogo do céu e destruir toda aquela cidade? Podia, porque Deus é soberano. Todo o poder está nas mãos de Deus. Mas aqui a gente já entende um princípio fantástico. Deus não quer trabalhar dessa forma. É importante para Deus que nós estejamos alinhados ao seu propósito. O sobrenatural de Deus, as bênçãos de Deus, as realizações de Deus, né, nas nossas vidas, em torno de nós, nesse tempo em que vivemos, o Senhor tem prazer em que isso seja feito, né, de uma forma harmônica, sem nos excluir. É importante para Deus que nós estejamos no processo. Então sabemos que Deus poderia ter destruído aquela cidade, mas Ele prefere usar o povo, colocar o povo dentro do cenário da bênção, né? Então isso é fantástico. Então fica isso no seu coração, né? E principalmente para o campo da oração. Às vezes a gente ora falando, Senhor, faz isso, Senhor, eu preciso daquilo. Mas na realidade, entenda esse princípio. Quando você orar, fala, Senhor, cumpra através de mim a tua vontade, mostra-me, Senhor, como o Senhor quer que eu me mova nessa situação, usa-me como um instrumento afinado em tuas mãos. Então nós precisamos entender e já passar para esse nível de maturidade cristã e percebermos que diante de todos os obstáculos que temos, dificuldades, batalhas que vivemos, né, é que a oração, né, ela precisa estar lá, ela precisa fazer parte de todo esse cenário. Mas quando orarmos, quando nos posicionarmos, saiba que Deus, Ele quer fazer isso através de nós, conosco. Isso é maravilhoso. Ele pode ir lá e fazer tudo, mas Ele prefere nos usar. E nesse contexto nós vamos vendo o amor de Deus, a comunhão de Deus, a bondade de Deus em nossas vidas, a presença de Deus em nós, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E diante desse cenário todo, né, diante desse contexto todo, desses princípios, a gente vê também outros pontos importantes. Quando Josué vai buscar instrução, ele começa a receber instrução de Deus, ele passa essa instrução para o povo. E dentro do que nós vimos ali, a forma como Deus posicionou seu povo para caminhar em volta de Jerusalém, onde um grupo ia na frente, né, de soldados, depois vinham ali aqueles sacerdotes tocando a trombeta, logo atrás, né, os sacerdotes levando a arca do Senhor. É importante nós olharmos também para essa questão de liderança. É importante você saber que na Igreja de Cristo, hoje, né, no contexto que envolve a sua vida, não existe carreira solo. Olha a importância da liderança, de uma cobertura, hoje falando de um pastor, hoje falando de um líder de célula, líder de grupo, e que nós temos que, dentro da nossa caminhada, honrar esses líderes, obedecer, porque eles buscam no Senhor, eles estão ali, e nós sabemos também, mesmo que você chegue à conclusão, minha liderança está confusa, mas saiba que uma pessoa não permanece num lugar se não for permitido por Deus. É de Deus o querer, é de Deus o realizar. A justiça de Deus, a mão forte de Deus, ela vai agir no tempo certo. Mas enquanto nós estivermos aí, diante desse cenário, nós temos que estar em harmonia com a nossa liderança. Então, a importância desse cenário de um líder. Hoje, tantas pessoas falando mal de seus líderes, de seus pastores, não sabem o quanto isso prejudica a sua vida, o quanto isso prejudica a igreja, e não é esse o propósito. O propósito é simplesmente ouvirmos, obedecermos. E como eu já disse também em reflexões anteriores, né, quem vai ser amanhã um bom líder? É aquele que hoje é um bom servo, é aquele que segue, é aquele que obedece, é aquele que é companheiro, que está ao lado. E Deus vai te honrar tal ponto de você lá na frente, na sua liderança, também ter homens, né, pessoas que estejam ao teu lado, que sejam fiéis nesse processo. Então, tudo é uma caminhada, né? O que você planta hoje, você colhe amanhã. E a gente vê esse princípio grandioso aí, né? Um outro momento também que eu vejo dentro dessa leitura é Josué falando que, segundo a instrução de Deus, que o povo se calasse e simplesmente seguisse ali, né, o que o Senhor estava mandando. E houve esse silêncio, né, e o povo marchando. E aí, se nós viermos agora
trazendo isso para um princípio mais de espiritualidade das nossas vidas, né? De como devemos nos movimentar, nos comportar diante de contextos, né? Principalmente contextos esses onde nós estamos diante de cenários, onde estamos orando, clamando, precisando passar mais um obstáculo, mais uma barreira, mais uma muralha, né? Que são as batalhas da vida que enfrentamos, cada um dentro do seu cenário. Né? É importante essa quietude, porque é no silêncio que você ouve melhor a Deus. Veja bem, dentro da instrução o Senhor disse assim, olha, as trombetas vão tocar todos os dias, mas haverá um dia que o toque será mais longo. E quando vocês ouvirem esse toque mais longo, saibam que é a hora de gritar, mas por enquanto permaneçam em silêncio. Né? Então, o sábio, né? O sábio é aquele que você não vê o sábio gritando, falando em multidões de palavras, até porque na multidão de palavras há vaidade, né? Como diz a palavra do Senhor lá em Provérbios. É importante nós entendermos, né, todo o princípio da quietude. Jesus nos ensinou isso. Até quando ele estava naquele lugar sendo acusado, havia uma quietude ali que até incomodava. Né? E quando ele abria a boca, tu dizes. Né? Então, quantas vezes, amados, dentro de circunstâncias onde parece que nós estamos fora do eixo, que tem tantas coisas em torno das nossas vidas, nós abrimos nossas bocas e as palavras que liberamos, elas acabam amanhã se voltando contra nós. Quantos cristãos estão vivendo hoje batalhas porque na hora do desespero, na hora do descontrole, né, na hora que era para ficar quieto, estava lá, abrindo a boca, falando com um, com o outro, né? E aí depois aquilo se volta contra ela mesma. Então, aqui nós vemos um princípio importante. Enquanto Deus está agindo, a nossa parte é a quietude, porque no silêncio você vai entender, você vai ouvir esse toque mais longo da trombeta, você vai ouvir aquela voz de Deus. Tem até um louvor que diz que Deus fala baixinho, e nós temos que estar atento a isso, né? Eu não sei como você hoje, sabendo que agora na multidão de palavras há vaidade, nós temos que orar para que Deus nos ajude a vencer essa vaidade. E mais um cenáriozinho dentro desse contexto é que quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, seja no casamento, na vida financeira, na vida emocional, sei lá, nos relacionamentos, muitas pessoas ainda estão correndo, né, para os amigos e vão contando tudo, tudo que está acontecendo no casamento. Depois amanhã há uma misericórdia de Deus, aquele problema é solucionado. Aí fica assim, todo mundo sabendo do problema, né? Você entra debaixo de um julgamento, de um olhar que não é legal. Agora, quando você confia no Senhor, aí é maravilhoso. E confiar no Senhor também é colocar em prática a fé. Então, quietude é algo que tem que ter na vida do cristão, né? E esse povo teve que marchar quieto, só vendo ali, né? Imagine o povo que estava ali na muralha vendo ele daquele jeito, né? Devia, sei lá o que poderia estar falando, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas poderiam estar até, né, falando que coisa, que são loucos, ficarem rodeando a muralha, né? Achar que todo mundo... E quantas vezes as pessoas não nos criticam porque nós vamos domingo, nós vamos no meio da semana, final de semana para a igreja, nós vamos para o culto de oração, nós vamos para a escola bíblica, e quantas vezes nós somos criticados por estarmos envolvidos com a obra do Senhor, quantos dos nossos familiares, né? A vida sua é na igreja, é isso, aquilo, né? É claro que a gente tem que saber pautar isso com muita sabedoria, né? Que a nossa vida não é só isso, né? Nós temos toda uma vida social, mas o importante é que quando estivermos debaixo de ataque e crítica, permaneça na quietude do Senhor, confia no Senhor, amém? Isso faz parte da fé, como foi dito aqui, né? Como já foi colocado. E falando um pouquinho da fé, esse cenário todo também, ele virou um memorial. Ele virou uma coisa, né? Esse contexto aí é um memorial de nós entendermos que aqui também tem a fé. Nós vamos ver isso lá em Hebreus 11, né? Quando fala pela fé as muralhas caíram. Nós vamos ver isso aí na próxima reflexão. Mas é importante nós entendermos que tudo esse cenário que está acontecendo, de ouvir de Deus, de colocar isso diante do povo com sabedoria, sem distorcer nada e obedecer a Deus, isso faz parte da fé. Amém? Então, diante desse quadro todo, dessa bênção toda, o povo está aí em obediência, muitos não estão entendendo, né, ainda o que está acontecendo, mas com tudo isso, confiando no Senhor. E a força dessa confiança veio no quê? Veio no alinhamento com Deus, quando eles arrumaram a casa, quando eles entraram em comunhão com Deus, ali celebrando a Páscoa, tudo. Então, quando você está mais próximo de Deus, você tem muito mais força para servir a Deus. Imagine que se o povo entrasse em Canaã e já saísse para essa batalha, como eles iam estar desalinhados,
desalinhado. E quantas vezes nossa vida não está assim? Nós estamos tão desalinhados, mexendo em coisas erradas, muita coisa ruim entrando nas nossas vidas, o mundo entrando em conformidade com a gente, ou nós entrando em conformidade com o mundo. Por quê? Estamos abandonando a comunhão, o princípio das coisas de Deus, né? A leitura da palavra, o jejum, a oração. E pode ver, quando a pessoa vai abandonando isso, o mundo vai entrando e você caminha todo desalinhado. Então, isso aqui, ele é a demonstração, esse texto, de fruto. Do fruto. Que fruto é esse? O fruto da obediência, o fruto do temor, o fruto do alinhamento com Deus. E olha o que está à frente. Já no sobrenatural de Deus ali, Josué já é informado de que as muralhas iriam cair, que Deus já tinha entregado aquele povo na mão deles. Né? Então nós não temos que viver nessa gritaria, né? Nós temos que cuidar em caminhar em comunhão com Deus, né? Nos nutrir diariamente das coisas de Deus, meditar na sua palavra diariamente. Você vai ter força para obedecer a Deus. E eu queria encerrar dizendo que diante de todo desafio há sempre uma promessa de Deus, né? Esse povo recebeu um desafio muito grande em obediência, cumprindo a voz de Deus, mas tinha uma bênção de Deus para a vida deles. Então, assim é na sua vida também. Nessa batalha que você está enfrentando hoje, esse desafio, saiba que por trás disso tem uma grande bênção para a tua vida. Talvez hoje você não entenda, mas amanhã, quando a muralha cair, você vai entender melhor o plano de Deus. E todo esse cenário serviu, como eu disse, de memorial lá na frente, né? Serve para nós hoje, que usamos, quantas vezes nós olhamos para esse cenário para nos fortalecer na fé, para entendermos com clareza que um povo que obedece a Deus, ele tem a presença de Deus na sua vida, e a muralha, as barreiras, elas caem por terra, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa reflexão possa te ajudar aí a se fortalecer mais. Eu não sei em que ponto você está de comunhão com Deus, mas você quer vitória nessa batalha que você está vivendo, você quer que essa muralha caia por terra, então volte-se a Deus, entre em comunhão com Ele, e aí você vai ver o sobrenatural de Deus cercando a sua vida, né? Pare de falar, pare de contar para um, para outro. Esse é o momento da quietude, de ouvir a voz de Deus, de ter um coração voltado ao Senhor, e certamente o Senhor vai te mostrar em detalhes o que você tem que fazer para que essa bênção, né, ela venha sobre a sua vida e você contemple essa muralha caindo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.